Há algumas eras atrás, muitos anos, as tribos eram dominadas pelo matriarcado. O que isso significa e por que isso se dava? Eles acreditavam de alguma forma que, devido à mulher trazer uma nova vida para a Terra, a mulher ela tinha um lado mais sagrado. E mesmo os povos primitivos acreditavam que existia alguma divindade. Portanto, a divindade para eles era uma divindade mãe. Deus para eles era uma deusa, porque a partir da deusa que a vida chegava na Terra. Eles não conciliavam a função do homem na geração do filho. Eles acreditavam que simplesmente a mulher gerava uma criança, então isso fazia dela um ser mais especial. Por isso o matriarcado reinava. De alguma forma, quem dominava as tribos era a mulher, era a matriarca. Então, dali começou a surgir essa veneração à deusa, né? Se a gente for considerar Deus como tudo, o yin yang completo, ele não é nem feminino e nem masculino. A gente nomeia Deus como um termo masculino, mas isso fica relativizado. Portanto, uma pessoa se ofender quando alguém se refere a Deus como deusa, não faz muito sentido, né? Porque se Deus é tudo, se Deus é o início e o fim, ele inclui homem e mulher, ele inclui feminino e masculino. Então não faz sentido alguém se ofender por causa de Deus ou deusa. Não vem ao caso. Então hoje eu quero trazer mais deusas aqui para poder a gente ilustrar o simbolismo da lua, porque ele é muito vasto. Eu já trouxe Hecate como uma das deusas mais antigas, associadas à lua e à magia, as encruzilhadas também. Ártemis eu também trouxe um pouco sobre ela, né, a deusa grega da lua. Ártemis a gente pode associar aquela parte nossa mais voltada para a natureza e menos voltada para o sistema, vamos dizer assim. Menos voltado para os relacionamentos, menos voltado para trabalho, menos voltado para tudo isso. Apenas a conexão com o corpo e com a natureza. Essa seria a face de Ártemis. E a lua astrológica ela não foge muito disso, né? Representa nosso mundo emocional. Quando a gente vai para o Egito, por exemplo, na mitologia egípcia a gente encontra uma deusa chamada Ísis, também considerada uma deusa mãe. Ela era considerada uma das faces da trindade lá na mitologia egípcia. Osíris, Horus, pai, filho, e Ísis, a mãe. Pai, filho e mãe. Pois é. Então aqui a gente vê a trindade onde Ísis representa a face materna, a face feminina dessa trindade, também voltada para o sagrado. Ísis era uma das mais cultuadas lá no Egito, né? Porque ela era considerada a mãe dos deuses deles, de alguma forma. Quando a gente vai para a Índia, a gente também encontra deusas mães, né? A gente tem Parvati, Durga e Kali. Em Parvati a gente encontra a face mais dócil dessa mãe, desse lado mais benéfico e benevolente. Em Durga a gente encontra essa mãe guerreira. A gente pode associar a Ártemis também como uma caçadora. E em Kali a gente encontra a face mais terrível dessa mãe, uma mãe mais devoradora. Para eles, Kali ela tem como função destruir o que não é necessário mais para a evolução daquela pessoa. Assim como, de alguma forma, essa face sombria da grande mãe também tem a necessidade de destruir o que não tem necessidade mais na natureza. A natureza ela é cíclica, tudo tem início, meio e fim. Quando a gente vai para a mitologia nórdica, a gente encontra Freya, de novo, também associada à fertilidade, à maternidade, eu citei ela lá em Touro. A gente encontra também Frigga. Frigga é considerada a deusa mãe para eles e esposa de Odin, o deus da guerra, né? Então aqui a gente também vê que toda cultura vai encontrar uma deusa, vai encontrar uma fonte sagrada desse lado feminino de Deus. Aqui no Brasil a gente encontra orixás também relacionados aos signos e aos planetas, né? Quem é a orixá mãe de todos? Iemanjá. Então, por Iemanjá representar a mãe de todos os orixás, a gente também consegue associar Iemanjá ao simbolismo da lua
e ao signo de Câncer. Ela se estende mais do que isso, né? A gente encontra Iemanjá muito voltada para o elemento água, então a gente encontra ela também em outro signo. A gente encontra de novo aqui em Câncer Oxum. Lembra que Oxum é a deusa da beleza, a deusa do ouro e tudo mais, mas ela também é a deusa da água doce. E a água doce, ela vem de uma fonte que vai jorrando e se torna um rio, né? E essa fonte de vida, essa fonte de água, a gente relaciona a Câncer. E a gente chama de água doce porque é uma água potável, é uma água que nos nutre, é uma água que nos é necessária. Então a gente pode relacionar Oxum também ao signo de Câncer. Uma outra orixá também a gente consegue associar à lua e ao signo de Câncer é Nanã Buruque. Ela é considerada a orixá avó. Ela representa a anciã, ela representa as origens, ela representa a lama, o barro, de onde nós viemos, a nossa ancestralidade. Então aqui a gente pode ver Oxum como uma deusa voltada para a lua nova, por exemplo, Iemanjá como a deusa mãe, a lua cheia, e Nanã como a deusa da lua minguante que detém a sabedoria, a ancestralidade e de alguma forma os mistérios. Quando a gente volta na mitologia grega, a gente encontra uma deusa que pode muito bem ser associada ao signo de Câncer também. O nome dela é Hestia. Hestia é uma das 6 principais deusas, porém ela não é muito conhecida, né? Por quê? Hestia é uma deusa que nos romanos eles a conheciam como Vesta. E ela representa uma deusa do lar, ela representa uma deusa voltada para guardiã do lar, para guardiã do fogo sagrado do lar. É como se ela representasse aquela parte que mantém um lar vivo, vamos dizer assim, uma família unida. Essa é Hestia. E ela abriu mão de todo tipo de poder, então ela não é muito falada. Enquanto cada um dos deuses ficou com um domínio, né? Zeus ficou com o Olimpo, Poseidon ficou com a água, com os mares, Hades ficou com o submundo, Hera ficou como parceira de Zeus, Deméter ficou com a terra e Hestia ficou com o lar. Ela nega qualquer tipo de poder e envolvimento com o mundo exterior. Então a gente pode colocar essa deusa também relacionada ao signo de Câncer devido a essa postura de vou ficar no meu lar, vou cultivar a minha família, vou manter a chama da família acesa. A minha ancestralidade vai se manter. De alguma forma ela pode representar aquele lado mais sagrado, mais espiritual. Acaba sendo invisível para o mundo exterior, mas existe aquela protetora da chama do lar, né? Que a gente conhece como Hestia. Os romanos a conheciam como Vesta, como eu disse. E existiam as mulheres que cultuavam a deusa Vesta lá em Roma, conhecida como Vestais. Eram mulheres virgens que elas tinham algum tipo de privilégio para eles. É como se elas eram vistas como mulheres sagradas. No nosso mundo atual a gente encontra as freiras, por exemplo. Elas abdicam do mundo exterior, de qualquer tipo de poder, de qualquer tipo de envolvimento com outras pessoas para poder manter a chama espiritual acesa, pelo menos em teoria. No cristianismo, quem a gente encontra como uma deusa mãe? Virgem Maria. Então, eu já venho falando de alguma forma a respeito das mulheres terem como único espelho Virgem Maria. Isso é uma carga que pode ser pesada para essas mulheres devido à castração de Vênus. Eu já venho falando isso. Uma mulher que de alguma forma é protetora do lar, da família, do sagrado, maravilha. Isso é lindo e é necessário, mas outras deusas precisam ser ouvidas. E a conexão com o corpo e com a natureza de Ártemis, e a conexão com o erotismo de Vênus, e a conexão com a destrutividade de Kali, tudo isso precisa ser englobado. Para a mulher ser mãe, ela precisa ter essa face imaculada de alguma forma. Maravilha, não tem problema. Mas outras partes não podem ser excluídas. E onde que eles jogaram Vênus? Eu já falei isso lá em Touro também. Quem é considerado o sedutor? Quem é considerado aquele que gosta dos prazeres carnais?
Olha só o tamanho da deturpação feita pela Santa Igreja. Pois é. Então, assim, quando a gente vai estudar mais a fundo as deusas e o simbolismo desse sagrado, a gente encontra uma infinidade de arquivos de conhecimento, de informações que nos ajudam a ilustrar ainda mais a astrologia. Porque a astrologia se trata de uma arte, eu vou sempre reforçar isso. Então, quando a gente junta essas histórias, a gente vê que elas fazem sentido para cada cultura, e quando a gente relaciona tudo isso com o mapa astral, a gente consegue desvencilhar o mistério da humanidade de alguma forma, começando e tratando cada pessoa sempre como um ser único. Mãe antiga, ouço teu chamado. Mãe antiga, ouço tua canção. Mãe antiga, ouço teu riso. Mãe antiga, provo tuas lágrimas. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Deméter, Kali, Inanna. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Deméter, Kali, Inanna. Somos um povo antigo, novo povo juntos de novo. Somos um povo antigo, novo povo juntos de novo. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. A Deus está na terra, a magia está no ar. A Deus está na terra, a magia está no ar. A Deus está na terra, a magia está no ar. A Deus está na terra, a magia está no ar.